Aí depois que a gente vai aprendendo sobre afinação, a qualidade musical, a gente percebe que foi o maior cantor que já passou por esse país, né? Nenhuma voz como a dele. Nós tivemos muitos cantores muito bons, mas Bons. Calbi é uma coisa que o grande problema dele foi ter nascido no Brasil. Por que Calbi? Você sabe que, primeiro que Calbi era Porque aquela era o maior coisa. cantor do Brasil, né? Exato, mas primeiro a gente, quando eu era criança, assim, puberdoso, que não é nem o jovem nem criança, o puberdoso, a gente olha para o Calbi com aquele senso de estranhamento, né, por conta da É. excentricidade. Aí depois que a gente vai aprendendo sobre afinação, a qualidade musical, a gente percebe que foi o maior cantor que já passou por esse país, né? Nenhuma voz como a dele. Nós tivemos muitos cantores muito bons, mas Bons. Calbi é uma coisa que o grande problema dele foi ter nascido no Brasil. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele colocava Liberati num bolso e Sinatra no outro. É verdade. Mas ele nasceu no Brasil. E esse também foi o problema da Angela Maria, né? Se a Angela Maria tivesse nascido nos Estados Unidos, ela teria sido tão grande ou maior que uma Ella Fitzgerald ou coisa do tipo. E porque a Angela Maria é uma coisa, outra coisa de louco, É né? um Não é à fenômeno toa também, que né? esses dois gênios viveram na mesma época. E eram E amigos. E exato, eu e entrevistei juntos e separados, e vi shows juntos e pois separados, é. a perder de vista. E aí eu sempre que gostei muito de música, nunca cantei, e aí Calbi ficou uma coisa assim meio que Mas fixação, você né? fez aula de canto, você se Fiz, esforçou eu pra caramba, né? ainda faço, eu tô cantando melhor. Aquela que você foi naquela das cobaias que eu fiz lá no Wolf Maia, Ah, no teatro. que o Wolf emprestou o teatro, mas um beijo pro Wolf. Wolf, grande Wolf. Eu usei vocês de cobaia, né? Aquilo lá Não, mas foi só uma depois eu experiência. fui no Agora eu Bar tô bem no Brahma. Bar Brahma, mas agora eu tô melhor ainda que o Bar Brahma Então porque eu eu vou lá continuo no insistindo na quadrinho te ver, porque de técnica. vez em quando eu vejo você cantando com segredo lá no quadrinho. Não, Mas eu mas não eu fui quero ainda. eu quero fazer um Calbi sem peruca agora. Ah, é? É, Porque Pavinato fez um show com a roupa do Calbi, com a peruca do exato. Calbi. E Rodrigo realmente Gílio deu a peruca que era do Calbi, um terno que era do Calbi. Foi uma coisa assim bárbara. foi demais. Você ficou feliz? Muito demais. Olha, se não desse tanto trabalho e tão pouco dinheiro, eu seria artista. Ah, é. A não ser que eu tivesse Lei Rouanet, é claro, né? Porque aí as coisas mudam um pouco de É, figura. mas eu acho que talvez você não tenha o perfil da Lei Não, Rouanet, né? não, dificilmente. Nem de E Lei o Calbi Rouanet, nem vai de ficar máfia do assim, Tendê. sem. Não, Calbi volta já, Ah, em é? breve. Calbi voltará em breve. E você já está fazendo outro livro? Porque essas pessoas todas Sim, coexistem em você, né? O cantor, o professor, o advogado, o apresentador, o palestrante, todo mundo junto, o o escritor. dançarino de mambo, não danço mambo. Mas o Luiz Erlanger outro dia me falou que eu devia fazer sapateado. Ah, meu Deus. Você lembra do Erlanger? Claro, Ele falou que eu devia fazer sapateado. francamente. E ontem, para completar, você ainda foi lá na faculdade, no Largo de São Francisco, com o Sarney. Exato, Quer dizer, é exato. um homem multifacetado mesmo, né? Olha, a gente tem que estar onde as coisas estão acontecendo, né, Leda? Você é melhor do que ninguém sabe disso. A gente não pode, no jornalismo, o que aconteceu com o jornalismo nos últimos tempos foi a mistura do jornalismo com a militância. É.
E o Millor, ele tem uma coisa sensacional, né, que ele fala desde sempre, né, na máxima, e para mim, antes de eu começar a brincar de jornalista, eu já conhecia essa frase, né, a imprensa é sempre oposição. A imprensa tem que ser sempre oposição, senão ela é armazém de secos e molhados. Então, eu acredito muito nisso. Mas está longe Né? de ser a nossa imprensa. Se você só tem coisa boa para falar, você vai achar alguma coisa para você criticar, porque principalmente do jornalismo político, né? E quando o Sarney, nas páginas amarelas da Veja, da última edição, soltou a seguinte resposta à pergunta: o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? Não. Não. O que está acontecendo no Brasil é a judicialização da política e a politização do judiciário. Não, não houve tentativa de golpe. E você quer alguém que assumiu a presidência do Brasil em 1985, estando o titular, né, o cabeça da chapa, o Tancredo, no hospital, assumiu acreditando que Tancredo fosse assumido ali alguns dias, mas morreu no dia 21 de abril, se é que morreu no dia 21 de abril, nessa data tão simbólica de 1985, mas é alguém que assumiu sob o risco de não assumir, porque isso é o Sarney que diz. Né? O Figueiredo não gostava do Sarney e o ministro do Exército à época também não gostava do Sarney. Então existia uma certa atenção para que o Sarney não pudesse tomar posse. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Se ele que passou por isso na saída do regime de 64, que entende melhor do que ninguém no Brasil o que é estar na iminência de poder ou não poder assumir a presidência, se ele é que está dizendo que o 8 de janeiro não tem nada de golpe, nem tentativa de golpe, quem é que pode dizer o contrário no Brasil? Fica difícil. Exato. Então a gente está vivendo uma grande farsa, num ponto de vista muito apurado, viu? Não é de orelhada, não é achismo, é a conclusão de uma reflexão tida com grandes nomes, inclusive o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o maior constitucionalista vivo deste país. E que na semana passada publicou um grande artigo na coluna do Fausto, lá no estado de São Paulo, que é uma verdadeira doutrina explicando por que é que o Brasil não tem mais uma Constituição em razão da atuação torpe do Supremo Tribunal Federal. Você tem esperança no Brasil? Eu tenho O esperança no Brasil vai se Brasil. recompor um dia? Se nós tivermos um presidente decente em 2026 e um Senado que vale a pena, e um Senado que vale a pena hoje, ninguém que está no Senado pode ser reeleito. Ninguém merece ser reconduzido ao cargo. Não que não estou pedindo para ninguém anular voto, não. Estou pedindo para escolherem bem. E não reelegerem esses que aí estão. Elejam outras pessoas. Outras pessoas. E um presidente decente, porque vale lembrar que o próximo presidente da República nomeará 3 ministros do STF. Possivelmente 4, porque existe a possibilidade da aposentadoria de um deles. E nomeando 4 ministros do STF, contando já com a iluminação divina que tem, isso estou dizendo no bom sentido, sem ironia nenhuma, com a consciência cristã e o bom senso que existem no ministro André Mendonça,
nós conseguiremos um Supremo que tenha pelo menos 5 pessoas que votem honestamente. Honestamente, eu quero dizer, de acordo com aquilo que diz o direito, de acordo com a essência do direito, que é promover a justiça. Então, se tiver uma possibilidade de ressurreição democrática no Brasil, essa oportunidade é a eleição do ano que vem, porque muita coisa vai acontecer com o próximo presidente. Deus te ouça, né? Amém. Amém. Eu amo conversar com você. A gente pode. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.